E muita gente não sabe que... Então, assim, muita gente vem, fica 7, 8 anos na escola de inglês sem oportunidade nenhuma, né? Mas para entrar na faculdade você tem que falar inglês. E aí, como que eu fiz para entrar na Valência, né? Porque eu fiquei quase 2 anos fora. A bicha falou pra gente há 2 horas que ela entrou na Valência. Como que você entrou na Valência? Não. Na faculdade, no college. São processos diferentes. São processos seletivos diferentes. Porque ela estava estudando inglês primeiro no Valência. Agora assim, se eu tiver... Por exemplo, vamos supor que não existisse a pandemia, tá? Se eu tivesse finalizado o meu curso de inglês, eu poderia ir diretamente para a faculdade com as minhas notas do inglês. Se eu não tivesse notas boas no inglês, eu não ia. Só que o que aconteceu? Eu tive uma quebra por causa da pandemia e fui para outra escola. Quando eu voltei para o Valência, eu falei assim, quero voltar. Só que se você não for de dentro do Valência, você tem que fazer uma prova para entrar no Valência. Para saber se você sabe escrever e falar inglês suficiente. Não é o TOEFL, mas você tem que fazer uma prova para ver se você está qualificado para fazer a faculdade. Aí eu fui lá e falei assim, olha, eu quero fazer, qual que é o processo e tal. Ela falou assim, eu falei, eu fiz inglês aqui. Ela falou assim, você pode transcript suas notas do inglês pra gente ver se a gente te aprova. Putz, então, perfeito. Eu aproveitei as minhas notas do inglês. Mas, assim, muitas pessoas que não fizeram inglês lá vão ter que fazer essa prova de inglês na faculdade. Pra ver se consegue acompanhar, nada mais justo. Aí, quando você entra, a prova de matemática é obrigatória também. Quando você já tá dentro da faculdade. Pra eles saberem o nível... Porque, assim, você tem que fazer uma aula de matemática. Independente do curso. Eu faço marketing. Mas você tem que fazer. Então, você faz uma eletiva de matemática, que são os primeiros semestres, que são as eletivas. E aí, hoje eu já tenho aula de business law, hoje eu já tenho aula de accounting, e assim vai, e por aí vai. Que legal que tem. Porque assim, é business manager com especialização em marketing. Então, por exemplo, aqui se eu quisesse fazer marketing puro, eu tinha que pegar o meu CF. Entendi. O Valência tem vários cursos, mas assim, é business manager com especialização em finance, com especialização em marketing, com especialização em realtor. Na verdade, é tipo, para vocês entenderem, é tipo uma administração com ênfase em marketing. Exato, exatamente. Então você tem as matérias, por exemplo, que eu não gosto, accounting. Não é minha praia, mas eu tenho que fazer. Mas é o basicão também, né? Ou é um balanço. É? É um balanço, é tipo controle de inventório, não é superficial. E aí, por exemplo, agora, já tem uma aula de economia que é ok pra mim, se não for a parte de gráficos. Eu gosto. Então, assim, é muito mix, é bem diferente. Gostando? Mas você tá fazendo... O legal é que você tá fazendo 4 matérias só, né? Só. Não, é muita coisa. As 4 matérias por semestre? É muita coisa. Porque, assim, na verdade... Que dá quanto... Não dá todos os dias da semana. Não, a aula... Não, mas aí que eu vou te contar. Ah lá, agora vai contar. Agora que ela vai começar a contar, eu tava só esquentando. Conta. Quando você faz o inglês, você tem que estar 4 horas por semana, de segunda a quinta. Na escola de inglês, você é obrigada. Na faculdade, não. A sua aula é de 1h15. Então, eu faço aula na terça de manhã, presencial, tá? Na terça de manhã, na terça à noite e uma no sábado de manhã. De computação. O que você fez? Você não gasta? Não, eu não sou da planilha do Excel. Eu não sou do mundo... Enfim. E aí... Ela não é do mundo. Desse mundo do TI. Não. E aí... Eu faço uma aula de 1h15. Ok, você fala, nossa, Priscila, tá ótimo. Você vai uma vez na semana na faculdade, 1h15. Só que se eu abrir meus assignments aqui, eu tenho mais de 20 na semana. E quando você abre as lições de casa. E quando você abre, tem, tipo, 100 questões. Então, assim, o da faculdade é o que você leva pra casa. Entendeu? Então, assim, é bastante trabalho. Por exemplo, eu tive que escrever um artigo na aula de business law. Então, assim, são coisas... Você escreveu sobre o quê? Eu escrevi sobre direitos do consumidor nos foi Estados aquilo Unidos. que você me perguntou sobre o ChatGPT? Mas você sabe que o ChatGPT tá dando um problema agora, né? Você sabe que o ChatGPT nada mais é do que um data que vai sendo alimentado. Se você em algum momento fizer uma pergunta errada e alimentar ele com datas errados, ele vai replicar essa informação errada. Mas alguém não tá verificando se é correto? Não, tanto que depois tem o ChatGPT, se eu não me engano, da própria ChatGPT, você não consegue... Você não consegue pegar informações mais novas do que 2021. Não, era 2014, acho que é 14, 13, não é, Renato? 21 agora. 21. Então, assim, se você alimentar esse data de uma forma errada, ele vai replicar várias vezes. Então, assim, você pode até ter uma ideia de um trabalho no ChatGPT, mas você vai ter que ler e mudar e colocar algumas informações. E trocar informações. Por exemplo, você perguntar quem eu sou advogado no ChatGPT. Então, por exemplo,
Numa aula de Business Law, tá? É. Numa aula de Business Law, por exemplo. Você analisa, a gente estuda casos reais dos Estados Unidos. Então, às vezes, eu jogo lá um caso de 1900 e pouco, sei lá, briga de cliente e consumidor e loja, enfim. Ele vai me dar uma vasta ideia. Só que, às vezes, você vai olhar aquele processo, que é o que tem na internet, mas você vai ter que ler e entender, porque ele não vai te explicar. Entendeu? Então, assim, é bom para quem, por exemplo, eu preciso de ideias para criar conteúdos para o Instagram. Ele vai te dar, não vai te dar o conteúdo pronto, mas vai te dar. Então, se eu coloco lá hoje, cria para mim um conteúdo de um post, de um brinco, X de semijoia. Ele vai colocar semijoia, blá, 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 e não vai falar do brinco, entendeu? Então, assim, eu acredito que ele é útil para te dar ideias, mas eu não acredito que ele é útil para substituir o trabalho de um ser humano. Porque, na verdade, o segredo do ChatGPT é fazer as perguntas certas. E quando você pega a mãe e te fazer a pergunta, ele vai te dar a resposta. Mas ele ainda está trabalhando, vai melhorar.